Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente tem obrinha nova, quer dizer, não tão nova, né? Uma obra lá de 2022, mas que muita gente ainda não conhece. Antes de começar o vídeo, quero que você deixe seu like, hype o vídeo e, por favor, se possível, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. E se você tá afim de ver uma obra de evolução no tema de apocalipse, cara, assiste até o final esse vídeo e comenta aí pra parte 2. A gente começa com um tempo de chuva, em uma cabana, e logo nos é mostrado vários zumbis. Alguém bate na porta e grita para abrirem a porta, falando, "Eu sou Zeng Hen." Várias meninas se escondem debaixo da mesa. E os meninos tentam segurar a porta. Eles se perguntam se deixam ou não o garoto entrar. Uma estudante loira grita, "Deixem ele entrar. Zeng Hen é nosso amigo, não podemos abandonar ele." Os meninos que estão segurando a porta não querem deixar ele entrar, porque pensam que o Zeng Hen já foi mordido. A garota loirinha é representante de sala e fala que se qualquer coisa acontecer, ela vai se responsabilizar. Ela fala que o Zeng Hen ainda pode falar e gritar, o que prova que ele ainda não foi infectado. Os rapazes concordam em deixar ele entrar. Todos hesitam por um momento, até mesmo a loirinha. Quando eles abrem a porta, Zeng Hen entra, já sendo atacada por um zumbi. Todos ficam amedrontados e gritam que Zeng está infectado. Enquanto isso, o zumbi pressiona Zeng contra o chão. Todos gritam e tentam fugir. Zeng, para se proteger, bota seu braço na boca do zumbi e então é mordido. Ele começa a gritar, agonizar de dor e então começa a ter lapsos de memória. Vemos um mascarado conversando com uma cientista, perguntando se ela sabe o que está fazendo. Então ela fala, "Você só precisa fazer duas coisas." Então nos é mostrado um homem deitado em uma maca que não está em uma situação tão boa. Provavelmente ele é a cobaia desse experimento. Vemos o menino assustado. Então voltamos para a cena onde eles estão segurando a porta. Ele escuta o menino pedindo ajuda novamente atrás da porta e tudo se repete. A loira fala para eles deixarem ele entrar. Repete que ela é a presidente de turma. E ele percebe que tudo está acontecendo novamente. E aparentemente esse é o Prota e ele está se lembrando dessa loirinha da vida passada dele. Ela repete novamente para deixar o garoto entrar. O Prota ri e fala, "Este dia eu jamais esquecerei. Eu finalmente voltei. O mecânico teve sucesso. Eu queria voltar e mudar tudo." O Prota pergunta pra loirinha se ela vai lidar com as consequências se ele deixar o cara que tá batendo na porta entrar. Ela fala que sim, vai se responsabilizar e fala pra deixarem ele entrar. Então ele para de segurar a porta e fala ok e pede pra ela mesmo abrir a porta. Ela não entende nada, nem mesmo as meninas que estavam debaixo da mesa. Ela fala que ela é uma garota e ele deveria abrir a porta, pois ele é homem. Ele joga na cara dela que ela não faz nada, só sabe ficar mandando os outros. E depois que o trabalho tá feito, ela leva o crédito. Chama ela de hipócrita. Então ela fala, "Chega." Joga ele pro lado e fala que vai abrir a porta, indo em direção a ela. Chama os meninos de medrosos e vai em direção à maçaneta. Na hora que ela gira, o zumbi entra, invadindo a sala e novamente todos ficam surpresos. Ela, jogada no chão, tem um medo preenchendo o seu olhar. O zumbi, de pé, encara ela. E rapaziada, pelo que eu vi, eu me enganei, né? Porque no começo da história eu falei que o zumbi tinha entrado junto com o menino que tava batendo na porta, mas na verdade, o menino que o zumbi tava em cima era o próprio Prota, tá ligado? O zumbi abre a boca e parte pro ataque, e todos os alunos começam a gritar de medo. Eles não sabem o que fazer e começam a se desesperar. A loirinha, que não é besta nem nada, agarra um moleque dos que estavam segurando a porta e joga em direção ao zumbi, falando pra ele salvar ela. O Prota toma a frente e empurra a loirinha em direção ao zumbi. Cê é louco, o Prota trata todo mundo igual, seja homem, mulher, figurante é figurante. O zumbi parte pra agarrar a loirinha, enquanto o Prota ri. O zumbi pega ela por trás, numa posição meio estranha, e parte pra dar um beijão de língua nela. Eu não queria falar nada não, mas eu tô shippando esse casal. O Prota aproveita a oportunidade e com uma chave de boca arregaça a cabeça do zumbi. A loirinha fica em choque com o que aconteceu. E pro Prota, bom, é o primeiro abate. A loirinha cai no chão com um zumbi e então
pede para salvarem ela. O prota olha para ela com ódio, até porque na vida passada dele, ela era chamada de a Lotus Branca e ela perseguiu ele pela vida inteira. E agora é a vez dela ser perseguida. Então, ele pega a porta que estava no chão e bota de volta, deixando ela para fora. Ele chama todos para bloquearem a porta. E é claro, sem nem hesitar, todo mundo obedece. Eles bloqueiam a porta com tudo que tem, enquanto a loirinha bate nela do lado de fora. Ela grita que ela é representante de sala. Como é que eles podem tratar ela assim? Minha filha, a partir de agora você não é nada além de um zumbi. Todos seguram a porta enquanto estão apavorados com a situação. A chuva passa, então eles já não podem mais ouvir os gritos da representante. Alguns alunos cochicham que Ye-Bei, que é o nosso protagonista, é assustador. Ele expulsou a representante de turma e matou o Zhang Heng, que era o zumbi que invadiu a sala, e tudo isso a sangue frio. Cara, se eu fosse vocês eu não reclamava muito não, porque se não fosse ele, todos vocês estavam mortos agora, né? Falam que ele é gentil, porém agora ele parece outra pessoa. O prota pergunta: vocês estão com medo de mim? As alunas respondem que não. O loirinho agradece, porque se não fosse pelo prota, ele já estaria morto, até porque a representante de turma puxou ele pro lado do zumbi. Eles comentam que se não fosse pelo Ye-Bei, todos estariam mortos, porque a representante de turma é muito ingênua na hora de tomar decisões. O prota sorri e fala: é bom que vocês não estejam com medo. Agora abram a porta e deixem-me sair e ver o que tem lá fora. Ninguém entende nada, todo mundo acha que ele tá maluco por querer sair com um monte de zumbi lá fora. O prota fala que ele pensou bem e expulsar a representante de turma, bom, não foi algo muito legal da parte dele. Agora ele quer sair e ver como que ela está lá fora. É claro que os colegas não concordam e falam para ele tomar mais cuidado porque, bom, tem zumbis lá fora. O prota, sem paciência, grita: saiam logo do caminho, e todos com medo obedecem, é claro. O prota sai, em uma pose bem B10, diga-se de passagem. Ele sai e fala que está tudo ok, até porque a representante de classe e o Zhang já desapareceram. Ué, é igual o zumbi do Minecraft, só aparece de noite, quando fica de dia eles somem? O prota fala: o sol saiu, os zumbis também, foram todos embora. É claro que todos os outros alunos trancam ele do lado de fora. É possível ouvir os gritos lá dentro. Rápido, bloqueiem a porta, não deixem mais ele entrar. Ele é muito perigoso e assustador. Ele expulsou a representante de classe agora mesmo. Se deixarmos ele ficar, quem sabe o que ele vai fazer com nós. É claro que o prota não tá nem aí. E os trouxas lá dentro da casa começam a observar ele indo embora, como se nem quisesse estar protegido lá dentro. Então eles observam que na verdade ele tá caminhando até um zumbi. O zumbi grita e ele começa a se aproximar. Ele parte para cima em uma invertida e todos ficam impressionados. Ele está correndo em direção a um zumbi. Então, ele observa bem a cabeça do zumbi fêmea e arregaça a cabeça dela com a chave de roda. Queria dizer nada não, mas essa chave de roda já fez muito mais para a obra do que esses figurantes que estão aí dentro. Ele grita: coma isso agora, e taca a chave de roda na cabeça do zumbi. Olhos e dentes começam a pular para todo lado. Ele desfere vários golpes contra o zumbi, mesmo depois dele já estar caído no chão. Todos que estão dentro da cabana começam a pensar que o prota enlouqueceu mesmo. O prota, cansado, descansa em cima da sua segunda kill. Ele mete a mão dentro da cabeça do zumbi e tira uma bolinha verde brilhante. Rapaziada, olha o estado que ficou a cabeça do zumbi. E eu não quero falar nada sobre ele ter pegado essa porrinha verde aí de dentro, que puta merda, muito nojento. Ele pensa que ele conseguiu coletar a sua primeira pedra de energia. Essa é a origem do apocalipse. É um recurso muito necessário para mecânicos do apocalipse. Aê, rapaziada, ele citou o nome da obra. O prota não tem nem tempo para pensar e ele já começa a escutar passos vindo da costa dele. E é um zumbi meio velho, parece que já tá num estado mais evoluído. Então ele pega a arma divina dele, a chave de roda, e não perde tempo, vai em direção ao velho mesmo. Os trouxas ficam só lá dentro da casa, observando pela janela ele tacando a paulada na cabeça do velho. Os garotos ficam impressionados com o que ele tá fazendo e as meninas, obviamente, ficam com nojo, né? Eles comentam que, na verdade, isso não faz sentido, porque o Ye-Bei, ele é muito covarde. E ficam comentando sobre tudo que ele fez até agora.
Ficam planejando deixar ele entrar de novo para poder proteger eles dos zumbis. E é claro, alguns não concordam, acham que ele é um maluco. E assim, se eu visse alguém sendo violento desse nível, mesmo que seja contra um zumbi, eu também ia achar que ele era um maluco. De repente, a chave de roda do Prota atravessa a janela da casa que eles estavam. Então, com uma cara assustadora, ele fala: "Colegas, por que vocês ainda estão aqui? Saiam e matem alguns zumbis agora. É muito empolgante." Os meninos ficam assustados e ele olha com uma cara de raiva. O zumbi vem pra cima do Ye-Bei e ele se prepara para mais uma kill. Primeiramente, ele dá um chute no meio dos peitos do zumbi e quando ele perde o equilíbrio, ele maceta a cabeça com a chave de roda. Sangue espirra para todo lado, mas ele não se importa. Já os garotos ficam assustados. O zumbi cai no chão. Mais um zumbi morto. Os colegas assustados lá de dentro olham para ver o que o Ye-Bei se tornou. O Ye-Bei fala que é perigoso eles ficarem juntos agora, até porque ele está cheio de manchas pretas pelo corpo, que na verdade são o sangue dos zumbis. E fala que para proteger os amigos dele é melhor ele se afastar e continuar a jornada dele sozinho. Ele vai embora falando que espera que todos possam sobreviver. Os garotos ficam se perguntando, ele simplesmente foi embora, sem mais nem menos? Alguns adultos observam Ye-Bei e falam que ele é louco de estar andando por aí. Provavelmente ficou com fome o suficiente para não dar mais valor pela vida e agora está caminhando livremente. Cogitam chamar ele para entrar, mas logo desistem, pensando que ele pode estar infectado. Ele chega até um parque de crianças que tem alguns zumbis reunidos. Ele passa pelos zumbis como se não se importasse, mas logo alguns zumbis começam a olhar para ele e então partem para o ataque. Os adultos pensam que agora ele está morto, não tem mais o que fazer. Rapaziada, agora que eu parei para prestar atenção, os zumbis saem sim à luz do dia. Eu achei que eles estavam fazendo referência a Minecraft, mas não é o caso. O Ye-Bei ri e com a sua lendária chave de roda começa a macetar a cabeça dos zumbis. E é claro, sangue voa para todo lado. Um após o outro, os zumbis vão tendo suas cabeças estouradas. Os adultos pensam que ele é muito forte, apesar do seu tamanho. Uma pessoa observa ele pela janela, com um olhar cheio de raiva, falando: "Maldito, eu vou te matar cedo ou tarde, me aguarde." Aí fica a pergunta, será se é alguém que veio do futuro junto com o Prota? Porque não é possível que alguém vai ter ódio de um moleque, tá ligado? Depois do Prota lidar com os zumbis, ele percebe que tem mais 3 vindo na direção dele. Ele faz uma cara de cansado, então os zumbis começam a correr em direção a ele. Ele pensa que foi o barulho que atraiu tantos zumbis assim e começa a correr. Eu achei que era só 3 zumbis, tá ligado? Eu já tava falando, pô, o cara acabou de matar 3 zumbis e agora vai fugir de outros 3, tá ligado? Mas não, é bem mais zumbis agora. Algumas pessoas que estão escondidas dentro de uma casa começam a perceber que o Prota tá trazendo os zumbis na direção deles. O Prota começa a correr em direção a uma loja de conveniência. Ele bate, pedindo para abrirem a porta e deixar ele entrar. Uma câmera de segurança o observa. Ele fala: "Estou ferido e tem tantos zumbis atrás de mim. Abre a porta, deixe eu entrar." A porta começa a abrir e um zumbi vem em direção a ele. Felizmente, ele consegue lidar com esse, mas aí a horda começa a chegar perto. Ele arremessa a lendária chave de roda na intenção de atrasar um pouco a horda e pula para dentro do comércio. Quando ele termina de rolar para dentro, fecham a porta e os zumbis começam a bater do lado de fora. Ele percebe que a conveniência ainda está lotada de comida e que lá dentro só tem uma garotinha atrás do balcão. Os caras que estavam observando ele começam a fofocar sobre como que ele consegue matar os zumbis. Um deles fala: "Irmão Centopeia, aquele estudante matou 5, não, 6 zumbis sozinho." E ele até entrou na loja de conveniência do outro lado da rua. E um cara, que eu acho que é um gangster, sentado em uma poltrona com várias mulheres rodeando ele, fala: "Parece que aqueles zumbis não são tão fortes como eu pensava. Se aquele estudante consegue, nós conseguimos também." E observam o lado de fora da loja de conveniência. O Prota fala pra garotinha sair de trás do balcão, até porque ele já viu ela, e pede pra ela entregar a chave da porta. Ela continua escondida, então ele suspira e fala: "Ah, como dói, o meu machucado está se abrindo ainda mais. Me salve, por favor." A garotinha, sem hesitar, corre em direção a ele.
Ela joga o remédio pra ele, então ele agarra a mão dela. Rapaz, dependendo do que acontecer agora, eu não vou mais nem gravar essa obra. Ela, toda vermelha, pede pra ele largar, por favor. Então ele fala: não se preocupe, o irmãozão não vai te comer. Entregue o controle pra mim. Que isso, prota, vamos se acalmar um pouco, cara. Não tem nem 20 minutos de vídeo ainda. Ela pergunta que controle, segurando um na mão. Ele pega o controle da mão dela e joga ela no chão. Ela se esconde atrás das prateleiras. Então, ele empurra as prateleiras de comida, gritando: idiota, eu disse que eu estava machucado e você acreditou? Você é uma idiota muito fácil de enganar. Pô, achei sacanagem, tá ligado? Pô, ela ajudou ele. Pô, filha da putagem isso aí, não pode não. A chuva cai e ele aparentemente ainda está no mercadinho. E agora a garotinha está cuidando dele. Aparentemente ele perdeu um braço e geme de dor. Ela fala que o curativo está pronto. Ele agradece ela por ter sido salvo. E ela fala: lá fora é muito perigoso, meu pai também me disse para ficar na loja. Ela toda fofinha fala que ele pode deitar e descansar ali. Depois ela vai trazer algo pra ele comer. E ele agradece. Pô, eu quero entender como que a gente chegou nisso. Como que o prota tá sem braço, sendo gentil com ela. E eu queria dizer que ela é muito fofinha, só isso. Então, quando ela sai do quarto, ele começa a lembrar da vida passada dele. E ela lembra que, bom, ela era gentil também na vida passada. Mas foi torturada e morta por pessoas muito ruins. Ele fala que não pôde fazer nada, além de se esconder e observar o que estava acontecendo. E agora, na vida atual dele, ele pensa que com certeza ele vai salvar ela. Rapaziada, eu faço uma aposta que quem foi que matou essa garotinha foi aquele gangster lá que tava com as mulheres. Tomando banho, o prota pensa que ele precisa fazer ela entender que o mundo é muito ruim, mesmo que ela veja ele como um cara mau. Ah, rapaziada, então ele sem braço era o da vida passada, tá ligado? E aí ele viu ela sendo morta, basicamente. Pô, paia isso. Ela bate na porta e ele grita: por que você tá batendo? Não me atrapalhe enquanto eu tomo banho. Ela pede desculpa e toda gaguejando fala: eu vi que suas roupas estão sujas, então trouxe uma muda nova. Ele grita com ela novamente, falando pra ela deixar as roupas lá e ir embora. Ela toda tristinha, concorda e vai embora. E ele fica pensando, com a personalidade que ela tem, ela não vai conseguir sobreviver em um apocalipse. Então, o prota continua tomando banho. Nem parece um prota, na verdade. Tá magrinho, só a capa da gaita. Ele pensa que vai aproveitar, porque daqui a alguns dias não vai ter mais fornecimento de água. Ele pensa que a conveniência é um lugar muito bom, até porque tem água e comida armazenados. O objetivo agora é conseguir armas e equipamentos. Se olhando no espelho, ele pensa que a aparência que ele tinha quando era jovem era muito bonita. As costas não doem, a perna não está ruim, ser jovem é realmente muito bom. Ele pensa que o tanquinho dele não está mais no lugar e ele vai ter que começar a treinar. Com isso, eu concordo. Ele sai para pegar as roupas e quando ele pega, ele grita: pirralha idiota, por que você me trouxe um terno? Como eu luto contra os zumbis usando um terno? E ela escuta tudo isso morrendo de medo, coitada. Lá fora, em um clube, os gangsters comentam: pessoal, escutem, a partir de agora, o show vai começar. Desculpa, não foi isso que ele falou. Ele falou: essa KVT tem álcool e comida, mas não vai durar muito. Precisamos criar uma base de sobrevivência para lidar com o apocalipse. Então, eles começam a planejar invadir a conveniência. O gangster fala: essa loja de conveniência tem uma loli que é bem bonitinha. Ah não, cara não, a gente tá indo pra um lugar aqui que eu não quero que vá, entendeu? Pô, zumbi, matar, pô, legal, agora loli, não. O gangster grita: irmãos, vão, matem os zumbis, peguem toda a comida e a loli. E os capangas dele obedecem, é claro. Na loja de conveniência, passos podem ser escutados. E a Loli observa. Pô, até eu tô chamando de Loli agora, ah não. E o prota, tratando mal a garotinha como sempre, fala que tem algumas perguntas pra fazer. Ele pergunta se ela mora sozinha ali e onde é que tá a família dela. Ela fala que o pai dela saiu para estocar recursos e ainda não voltou. Aí eu me pergunto, o que deu na cabeça desse cara de sair para procurar recursos estando em uma loja de conveniência e ainda por cima deixou a filha dele sozinha lá, num lugar que todo mundo vai olhar e pensar, pô, tem recurso ali.
O prota bate a mão na mesa e fala: "Você é um porco burro, você se atreve a me deixar entrar quando você está sozinha em casa? Você não tem medo que eu faça coisas ruins com você?" Então ela simplesmente fala que deixou o prota entrar porque ele falou que estava machucado, simplesmente. Então ele começa a brigar com ela por ela ter deixado ele entrar, falando que é muito perigoso lá fora e etc. E ela só tenta entender ele e fala que observou ele pelas câmeras, por isso deixou ele entrar. Na frente do clube podemos ver vários zumbis e logo em seguida vemos um membro da gangue sendo atacado por um zumbi. O resto da gangue fica assustada vendo os zumbis comendo o seu parceiro. Eles se perguntam o que está acontecendo, até porque os zumbis ficaram muito fortes do nada. Eles pensam que com certeza esses zumbis são diferentes daqueles que o estudante matou, no caso, o nosso prota. O líder fala para eles avançarem, senão todos vão morrer ali. E é claro que um dos membros da gangue começa a fugir desesperado. O chefe não deixa passar, segura ele pelos cabelos e arremessa ele na direção dos zumbis. Ele grita, falando: "Irmão Centopeia, como você pode fazer isso comigo?" Enquanto isso, todos os membros da gangue começam a ser cercados pelos zumbis. De repente, o líder da gangue fala para eles recuarem e eles começam a correr de uma horda de zumbis. Ainda na conveniência, a menininha começa a levar comida pro nosso prota. Ela leva para ele macarrão instantâneo, enquanto ele ainda observa aquela esfera verde. Ela também leva água quente para ele, e ele olha para ela e fala para ela vazar. Ele fala para ela que se ele não chamar, não é para ela entrar dentro do quarto para incomodar ele. Ela concorda e sai, batendo a porta. Ele abre e come o macarrão instantâneo como se fosse a última comida do mundo. Ele grita de alegria por ter o que comer. Rapaziada, foi só eu que observei que a orelha dele tá faltando um pedaço? Mas assim, vamos deixar quieto, né? Vamos continuar. Ele fala que daqui a alguns anos, os Cup Noodles vão ser os produtos mais luxuosos dentre os produtos mais luxuosos que vão existir. Observando a janela, ele pensa: por que tá tão barulhento lá fora? E de repente, uma pedra quebra sua janela. Uma mão aparece, e é claro que quem tá tentando subir é o gangster. O prota olha pra ele enquanto ele ainda está pendurado pro lado de fora. Ele grita pro prota vir ajudar ele e fala que se o prota não ajudar, ele vai matar o prota. Então, com raiva, o prota pega a água quente e, sem falar nada, joga no gangster. O gangster começa a gritar de dor e o prota fala: "Quer me matar? Então eu não vou te dar essa chance, eu vou te matar primeiro." A garotinha segura a mão do prota e pede pro prota não machucar mais ele e deixar ele entrar. Cara, depois dessa eu começo a achar que é necessário o prota tratar ela mal pra ela aprender a viver no mundo, tá ligado? O gangster fica sem entender nada e o prota com raiva fala: "Caia fora, eu já falei, não entra se eu não te chamar." Então ela fala pro prota não machucar ele e diz que o pai dela ensinou isso a ela. E continua tentando impedir o prota de expulsar o gangster. O prota pergunta se ela não tem medo do gangster matar ela. Antes dela responder, o gangster interrompe com uma cara muito nojenta, falando que definitivamente ele não vai fazer isso. Ele fala com uma cara sem graça: "Eu só estava com fome, então eu corri para achar comida. Aí fiquei preso pelos zumbis e acabei escalando aqui." Ele fala que não pode sair, até porque o lado de fora tá cheio de zumbis. O prota pensa que com a garotinha do lado dele, fica difícil ele matar o cara. O gangster consegue entrar e agradece. Então ele fala: "Onde quer que eu esteja, tudo vai ser o meu território." A garotinha se assusta e fica com medo do gangster, é claro. O clube do gangster está cercado por zumbis e alguns capangas tentam segurar as portas. Os capangas ficam com raiva do Centopeia, porque se não fosse por ele, a ganância dele, eles ainda iriam estar bem durante um mês ali dentro. Os capangas imaginam que o Centopeia está morto e pensam que é até melhor assim, até porque agora eles podem se divertir ainda mais, olhando para as mulheres. Os zumbis batem com ainda mais força na porta, e os capangas pensam que as portas estão prestes a quebrar. Eles chamam as meninas para ajudarem eles a bloquear as portas. Um dos capangas pensa que queria se aproveitar das meninas, mas infelizmente não vai ser possível. Ele pensa que vai deixar elas bloqueando a porta e vai correr para a sacada. Assim, vai conseguir se salvar. Na loja de conveniência, o Centopeia finalmente consegue entrar dentro do quarto. Ele fala que a garotinha é muito bonita. Rindo da cara deles, ele fala: "Eu disse que não ia matar ninguém. Você acha mesmo que eu não mataria alguém?"
Ele fala para a garotinha virar escrava dele e assim vai poupar a vida dela. Mas fala que vai usar o prota para alimentar os zumbis. E antes de dar ele para alimentar os zumbis, ele fala que vai torturar de todas as formas possíveis o prota. E cita várias formas. O prota não se impressiona. Segura um estilete e a menininha interrompe, gritando: "Tio, a minha família é dona dessa loja de conveniência. Tem muita comida no primeiro andar. É mais do que o suficiente para todo mundo." Cara, eu fico impressionado com o quão inocente ela é. Mas assim, ela é uma criança, né? Então, dá pra entender. O prota e o gangster ficam impressionados com o quão ingênua ela é. Com uma carinha feliz, ela fala que todo mundo pode comer junto. Ah, mano, não dá. Eu quero que o prota proteja essa menina, porque... na moral, se ela morrer eu dropo a obra. O gangster não acredita no que ela tá falando, então parte pra cima dela. Um estilete aparece, e então, como num passe de mágica, todos os dedos do gangster são cortados. Ele começa a gritar, segurando a sua mão. Então, o prota muda a empunhadura do estilete e parte pra cima dele. Ele até que consegue segurar a mão do prota, mas isso não é o suficiente. O estilete chega perto da sua garganta. O estilete acaba caindo e o gangster acerta um chute na barriga do prota. O prota grita enquanto é jogado pra trás. E a menininha, bom, o gangster também empurra ela. O gangster vem em direção ao prota, que ainda está jogado no chão. Ele fala: "Seu merda, depois de tantos anos você foi o único que conseguiu me deixar puto. Você vai morrer." O prota, ainda gemendo no chão, pensa que provavelmente a costela dele foi quebrada. O centopeia pisa na canela do prota e o prota grita de dor. O centopeia, pisando nele ainda, faz uma pergunta: "Como que você consegue matar os zumbis tão facilmente? Por que conseguimos matar humanos tão facilmente e os zumbis são tão difíceis pra nós?" O prota olha pra ele e fala: "Quer saber? Me chama de vovô que eu te conto." O centopeia range os dentes de raiva e então começa a pisar no prota. A menininha começa a ficar desesperada e com medo do que tá acontecendo. O prota pensa que tudo isso tá acontecendo porque ele deixou e ele quer que a menininha aprenda o que é o mundo de verdade. Só que isso tá custando muito pra ele. Ele fala pro centopeia parar, que ele vai falar, ele vai contar o segredo. O centopeia segura ele pela gola da camisa e manda ele falar rápido. O prota cospe sangue na cara do centopeia e então ele fica mais puto ainda. Ele joga o prota contra a parede com muita força e o prota fica sem ar, com um chute que ele levou nas costelas. O centopeia continua espancando o nosso prota, falando pra ele morrer logo, dando chutes até no rosto. Então, a menininha aparece por trás do centopeia e finca o estilete na garganta dele. Pô, finalmente ela fez alguma coisa de útil, tá ligado? Fico feliz aí pela evolução do personagem e é isso. Rapaziada, obrigado por assistir até aqui. Agradeço muito pra vocês que acompanharam até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da obra. Se vocês querem continuação, por favor, deixa um comentário aqui que provavelmente ainda essa semana eu posto pra vocês. E é claro que pra eu postar vai depender do desempenho desse vídeo. É isso, rapaziada. Falou, até o próximo vídeo.